Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de literatura de hoje. Gente, olha só, hoje a gente vai trabalhar um tema bem interessante, tá? Até para a construção do nosso conteúdo do primeiro ano, tá? Ano que vem. E é importante também para o conteúdo do nono ano. É um conteúdo bem interessante que vai falar sobre o teatro grego, tá? E a gente vai estudar um pouquinho a origem desse teatro, tá? Lembrando que ele vai ter origem aí na Grécia Antiga, tá? Por volta aí do século V a.C., onde havia costumes dos cultos e oferendas aí aos deuses gregos, tá? Com a função social e cívica, o teatro e suas representações, elas estavam aí associadas às festividades religiosas, tá? E, sobretudo, as celebrações que saudavam o deus Dionísio, certo? Então, essas celebrações duravam 6 dias nas festas dionísicas, tá? Que haviam procissões e ditirambos, tá? Que é um canto em coral. Os ditirambos eram cantos líricos, tá? Entoados com auxílio de fantasias e de máscaras. Pouco depois, essas manifestações elas vão evoluir, tá? Para uma forma de representação inteiramente cênica, dando origem aí ao teatro, ou seja, o que era antes apenas cantos vai se transformar em encenações, em peças, tá? Originando o teatro. Observem aí a imagem, tá? Do ditirambo, que são justamente essas cantigas líricas, tá? Essa pintura ela vai representar. Temos aí Rosana de Miglionico Molina, tá? Então, vocês observem, né? Toda uma encenação, um canto, né? E as pessoas segurando os potes, né? Para representar aí Dionísio, que era um deus grego, né? Que era homenageado aí. Então, fazia parte do teatro grego espetáculos de mímica, de dança, de música, de recitação de poesias, tá? Então, o teatro ele foi muito importante para a cultura grega, especialmente cultivada aí em Atenas, tá? Essa arte ela vai se espalhar por toda a área de influência grega, desde a Ásia Menor até a Magna Grécia, tá? No sul da Itália, ao norte da África, a região de Catargo. E o teatro grego ele vai marcar a história antiga de forma elementar, tá? Ou seja, influenciando inclusive os povos romanos, que levaram essa arte para suas províncias e tornando-se aí uma referência para a cultura ocidental até hoje, tá? Observem essa outra imagem aí no vídeo, tá? Que é uma fotografia das ruínas de um teatro grego, né? Ela é bem... existe até hoje, tá? Os teatros gregos eles eram situados ao ar livre, em locais com uma boa acústica, né? Um bom som, e divididos em áreas, tá? As áreas que formavam o teatro eram a plateia, a área da orquestra, o cenário e o proscênio, tá? A plateia aí, ela vai ser formada por bancos de madeira, que mais tarde foram substituídos por bancos de pedra, tá? A área da orquestra era para onde aí o coro realizava a sua interpretação, era circular a terra batida com lajes e pedras situada no centro das bancadas. Havia também um cenário formado por uma estrutura que tinha função inicial de servir como um local onde os atores, eles trocavam a roupa, tá? E o cenário ele ficava atrás da orquestra e posteriormente passou a representar a fachada de um palácio ou de um templo, tá? Na frente do cenário ficava o proscênio, onde os atores atuavam, tá?
E entre os teatros gregos mais importantes estão aí o teatro de Epidauro, o teatro de Dodona, o Edom de Herodes Ático, o teatro de Delfos, o teatro de Sagesta e o teatro de Siracusa e o teatro de Dionísio, tá? Então, observem aí também na imagem que nós vamos ter o teatro, tá? E se vocês observarem aí vai estar marcado o esqueminha de como que funcionava esse teatro. Olha só, a gente vai ter aí as escadas de acesso, tá? Para as arquibancadas, né? A gente vai ter a orquestra, que é onde os atores vão estar fazendo a sua encenação, o scanner, tá? O proscênio e a arquibancada, tá? Lembrando que esse proscênio aí, ele vai ser onde os autores eles vão estar atuando, certo? E o contexto e características, né, do teatro grego. A gente vai observar aí que durante as celebrações dionísicas se realizava concursos de atores, tá? As pessoas, elas dançavam, elas cantavam no templo do deus Dionísio, oferecendo-lhe vinho, tá? Porque Dionísio, né, é o deus do vinho. A partir da evolução da festa dionísica, surgem aí os diretores de coro, que são os funcionários, formando por organizadores das procissões que chegavam a reunir aí cidade até 20.000 pessoas para estar assistindo aí, para estar se distraindo, tá? Então o coro ele era composto aí pelos narradores da história, que relatavam canções, danças, através das representações de façanhas, tá, do personagem. O primeiro diretor do coro dramaturgo foi Thespis. Ele foi um elo importante na evolução final de Tirambo, tá, que é aquela música, o canto eulírico que se torna em persa. Ele vai ser um personagem muito importante. Para o texto recitado e dialogado. Então, ele vai fazer esse processo, né, de migração. Desse modo, a manifestação evoluiu até chegar ao teatro, tá? Principalmente dito como enredo, atores, plateia e encenações. O teatro grego era composto por vários elementos, cenários, figurinos, tá? E suas representações incluíam músicas, danças e mímicas que eram avaliadas por um júri. Então, eles levavam muito a sério essa questão do teatro, tá? E as mulheres, elas não faziam parte do teatro grego, pois não eram consideradas cidadãs das polis, cidades gregas, tá? Portanto, todos os papéis dos espetáculos eram apresentados pelos homens, nós não tínhamos nenhuma mulher ensinando, né? Atuando no teatro, só figura masculina. Então, uma das características principais do teatro grego eram as máscaras, tá? Instrumento indispensável ao figurino, precisava-se ter máscara. Os principais temas das peças dos teatrais gregas eram ligados ao cotidiano, tá? A fatos heróicos, problemas emocionais e psicológicos, lendas, mitos, homenagem aos deuses gregos, fatos heróicos e críticas aos políticos também. Tá? O teatro aí ele vai ter esse como tema, trazer essas temáticas aí. Apesar de a produção teatral ter decaído após a derrota de Atenas para Esparta na guerra do Peloponeso, o teatro grego ele permaneceu aí sendo cultivado até o período helenístico, tá? Os dramaturgos mais importantes dessa época foram Esquilo e Sófocles, não é Sócrates, tá? É Sófocles, com F. Observem aí essa imagem no vídeo, né, que a gente vai ter as máscaras sendo usadas durante aí uma imitação da peça nos moldes do teatro grego. Então, funcionava dessa forma, né? Eles eram mascarados e todo o seu elenco era composto pela figura masculina, por homens, tá? E aí a gente vai trazer o gênero do teatro grego.
podemos dizer que a evolução sistemática aí das formas de apresentações proporcionou a introdução de enredos fictícios, né? Assim, dois gêneros foram estabelecidos dentro do teatro grego. A gente vai ter aí a tragédia e a comédia, tá? A tragédia, a gente tem o gênero mais antigo do teatro grego. A tragédia ela aborda temas associados à religião ou às sagas dos heróis. As tragédias elas eram compostas em 5 atos, tá? Nos quais os personagens eram deuses, reis ou heróis. Os júris das tragédias eram compostos por 5 pessoas importantes da aristocracia. Nesse gênero destacam-se aí os autores Esquilo, Sófocles e Eurípides, tá? Na tragédia. Na comédia, a gente vai ter, que era um gênero que abordava aí fatos do cotidiano da polis, tá? Baseada na sátira das comédias que representavam críticas ao sistema político e às guerras, considerada pelos críticos aí como um gênero inferior, tá? A comédia ficou conhecida aí, reconhecida meio século depois da tragédia. Então, só muito depois da tragédia que a comédia ela ganha espaço, ela começa a ser reconhecida, tá? Os júris da comédia, eles eram formados por 3 pessoas da plateia. Entre os dramaturgos importantes desse gênero, destaca-se aí Aristófanes e Menandro, tá? E a gente vai para os autores do teatro grego, tá? Apesar de ter registrados vários autores nessa época, em que viveu o seu auge, apenas 4 autores do teatro grego tiveram suas peças reconhecidas, tá? Integralmente. No gênero da tragédia, o destaque foi para as obras de Esquilo, Sófocles e Eurípides. Já na comédia, a gente só tem um único que teve suas peças íntegras, tá? Integrais, reconhecidas, que foi Aristófanes, certo? Esquilo é o primeiro dramaturgo conhecido. Ele conferiu grandeza e esplendor ao gênero da tragédia. Esquilo deu prioridade aos diálogos, aumentando aí de um para 2 os autores e reduziu a importância do coro, tá? Suas obras reconhecidas são Trilogia de Oristeia, composta por Agamenon, Coéforas e Eumenídes, tá? Os peças, os 7 contra Tebas, Ares Suplicantes e Prometeu Acorrentado. Aí a gente vem para Sófocles, tá? Ele levou a tragédia aí à perfeição artística, operando mudanças no gênero, tá? Além de aumentar de 2 para 3 o número de personagens, ele acrescentou mais ação às tramas e potencializou a decoração do figurino dos atores, tá? As obras integralmente reconhecidas aí de Sófocles são Ajaz, Antígona, vê obras-primas, Édipo Rei, As Traquianas, Elécrita, tá? Filoctetes e Édipo em Colono. Essas são as obras aí de Sófocles, tá? Eurípides, apesar de ser o mais popular da era da helenística, ele foi o menos valorizado, tá? Além de criar personagens mais humanos, ele inseriu temas novos e mais modernos. Entre as suas peças reconhecidas estão aí Alcestes, Medeia, Andromaca, As Troianas, Ifigênia em Tauride, Electra, Orestes e as Tocantes. Também se conservou aí um drama satírico, o Ciclope, tá? E a gente vem para Aristófanes, que foi o dramaturgo grego considerado o maior representante da comédia grega clássica, tá? E aí a gente faz esse resumão sobre o que foi o teatro grego, a sua importância, né,
desde antes de Cristo, e que a gente sabe que até hoje sobrevive, né? Não mais no estilo grego, mas o teatro ele tem a sua importância para as artes e para a literatura também, tá? Porque a arte de encenar, de interpretar, também faz parte da literatura. E aí eu deixo um exercício para que vocês possam responder, tá? Para fixar bem o conteúdo, vocês estarão enviando até o final dessa aula. Caso aconteça alguma coisa, vocês falam comigo, certo? Que a gente tem já aí o prazo. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição para tirá-la, certo? E desejo aí um bom fim de semana para vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau!